Oi, eu sou o Felipe e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história do audiovisual. E pra gente começar a entender um pouquinho sobre audiovisual, é bom a gente começar pela palavra, que é audiovisual. Áudio e visão. Audição e visão. Os dois sentidos que a gente tem, olho e ouvido. São os principais sentidos que a gente percebe o mundo. E a gente tá um bom tempo percebendo o mundo desse jeito. Outra coisa que o ser humano tem mania de fazer é se expressar. A primeira expressão que a gente tem registro são as artes rupestres. A galera ia lá, com as mãos, fazia os desenhos, usando argila e tudo mais, na parte interna das cavernas para poder transmitir informações, contar histórias, montar táticas de guerra, enfim, uma infinidade de coisas. Outra mania bem antiga do ser humano é apreciar música. Por exemplo, essa flauta foi encontrada no sudeste da Alemanha, ela tem entre 85 e 50 mil anos de idade. A gente nem sabe o que estava acontecendo nessa época. Nessa época, nem Homo sapiens éramos ainda. Tanto é que essa flauta é Neandertal, que está extinto. Faz tempo, muito tempo, que a gente mexe com audiovisual. Eita, deixa eu pôr meu gainho de arruda aqui para me proteger dessas maluquices que você tá falando aí, rapaz. Mais uma vez separando, áudio, som, palavra, música, qualquer forma de expressão que a gente percebe através dos nossos ouvidos. Imagem, a gente vai tratar como qualquer coisa que a gente percebe através dos nossos olhos, tá? Então, pintura, foto, filme, uma animação, um 3D, qualquer coisa. Se a gente percebe pelos olhos, imagem, visual. Se a gente percebe pelo ouvido, áudio, som, beleza? Eu tô falando isso porque a partir do momento que a gente começou a desenvolver isso, a sociedade foi se moldando em forma disso. Por exemplo, a linguagem ela é visual e uma das primeiras evoluções que a gente teve foi a escrita, mesmo que dessa forma, dos egípcios, que era entalhada com ferramentas e poucas pessoas sabiam ler, mas já foi uma evolução em consideração à linguagem anterior, que era a pintura rupestre. O registro mais antigo de uma partitura de música, ou seja, que pessoas organizavam e reproduziam música, é do século XIV antes de Cristo. Depois disso, os humanos começaram a tentar novas formas de se expressar. A escultura, por exemplo, é uma delas. Só que geralmente as formas de expressão eram vinculadas a um local. Eu pintei nessa caverna, eu talhei nessa pedra, eu fiz essa escultura aqui. Eu estou apresentando essa música nesse local. Até que no século XI, os egípcios inventaram uma coisa chamada papiro. É basicamente o processo de uma planta que eles transformam em um pergaminho que pode ser enrolado, levado e consegue armazenar o que é pintado nele. Não que antes não tivesse outras formas. Tinha pinturas em peles, tinha pinturas em pedras, em outras maneiras. Só que o papiro ele era muito mais portátil e ele podia ser desenrolado, enrolado, você conseguia esconder a informação, você conseguia mostrar, você conseguia fazer várias coisas que com os métodos anteriores isso não era possível. A partir do papiro... Inclusive, só um detalhe, a palavra papel é descendente do papiro, grego, tal, chegou até a gente como papel. Com a portabilidade do papel, pintores começaram a se especializar em quadros, que é basicamente pintar o que eles pintavam nas paredes em quadros. As pinturas rupestres transformaram em imagens mais detalhadas que poderiam ser levadas para os locais. E percebe que a imagem evoluiu muito mais do que o som, tanto é que em 1455 foi inventada a prensa de tipos móveis, que foi utilizada principalmente pelo Gutenberg para poder fazer a cópia da Bíblia em inglês. Essa cópia da Bíblia é basicamente considerada como se fosse a tradução zero da Bíblia. Todas as outras traduções do português, do espanhol, todas vieram dessa tradução original do Gutenberg. A partir desse momento ele conseguia pegar uma mesma arte, uma mesma imagem e fazer ela várias vezes. Então a Bíblia que chegava para todo mundo era a mesma Bíblia, tinha as mesmas palavras, as palavras estavam nos mesmos lugares. Era uma cópia. Entretanto, mesmo com essa cópia, que foi utilizada muito pela igreja, ela era utilizada mais por padres e pelo clero na época. Porque a arte era uma coisa cara, a arte era item de luxo. Aí, em 1784, aconteceu uma coisa que mudou o mundo de várias formas. A tal da Revolução Industrial. Basicamente, as máquinas faziam o serviço dos humanos, a linha de produção foi criada, a produtividade aumentou muito e o tempo trabalhado diminuiu. As pessoas agora tinham mais dinheiro e mais tempo
tempo para poder se entreter, para poder viver com suas famílias e tudo mais. E esse tempo ele foi utilizado para a criação da cultura popular. A cultura erudita até então, como eu disse, ela era cara e sinônimo de luxo. Mas a cultura popular ela era entretenimento e principalmente apresentações musicais, onde um apresentador conseguia apresentar para várias pessoas, diferente das reproduções de imagem, que era um quadro na parede do meu castelo, por exemplo. A partir desse momento, a arte virou entretenimento e ela tinha que ser mais barata. Para isso começou a entrar em pauta um conceito que até hoje baliza o desenvolvimento do audiovisual, que é a reprodutibilidade técnica. E eu falei de primeira isso, eu não precisei de treinar, confia. O que é isso, basicamente? É a capacidade de uma obra de arte ou de qualquer apresentação artística ser reproduzida em escala. Por exemplo, como eu disse da Bíblia, ele montou primeiro a prensa dos tipos móveis, essa prensa conseguia replicar o mesmo conteúdo várias vezes, e não precisava ser o artista replicando esse conteúdo. Então, começou a surgir a necessidade, por exemplo, de fotografias, onde uma fotografia pode ser feita e impressa várias e várias vezes. E mais uma vez, teve um salto do ponto de vista de visual, onde surgiu a fotografia. Esse que vocês estão vendo na tela, por exemplo, é a primeira foto que um ser humano aparece. Quê? Que ser humano? Isso é foto de um prédio, só tá maluco? É, ele tá no cantinho, tá vendo o Boulevard, o U? Então, tem um cara sendo engraxado os sapatos ali. As primeiras fotografias não usavam as técnicas que existem hoje em dia, só que elas usavam uma grande exposição. A câmera ficava muito tempo tirando a foto. Por isso que as fotos anteriores a essas de 1838 são mais de paisagens e de objetos, e não de pessoas, porque ninguém ia ficar parado um tempão lá esperando a foto tirar. Essa, em 1838, é a primeira foto de um ser humano. A essa altura do campeonato do audiovisual, o visual tinha evoluído muito mais do que o áudio. O visual poderia ser gravado, transportado e reproduzido. E o áudio ainda não. Só quase começando o século XX que o áudio foi ter uma grande evolução. Que aí começou a surgir os equipamentos de gravação de áudio e de transmissão. E a primeira vez que as duas coisas foram juntadas, que era um vídeo e um áudio, que não dá para juntar áudio e foto. Então, o vídeo e foto, a primeira vez que isso apareceu junto foi em 1894. Num aparelho pra lá de esquisito. Você tinha que ficar em pé, olhando para baixo e com fone de ouvido para escutar esse vídeo. Lembrando que essa versão de audiovisual, ela era muito técnica e muito específica. Só tinha uma máquina e era nas indústrias Edison. E quase na mesma data, em 1895, os irmãos Lumière já estavam lançando o primeiro filme. Sim, é isso. É um filme de um trem chegando na estação. E o nome disso é Trem Chegando na Estação. Entenda que, a partir deste momento na história, o cinema e a produção visual já estava muito popular, as pessoas tinham acesso a isso. O que não tinha era o áudio junto com o vídeo de maneira popular. Era muito caro fazer essa gravação e essa exibição do áudio, principalmente. Então o que costumava acontecer era, o vídeo acontecia na tela enquanto ficava um pianista ou alguma banda se apresentando. Por isso que tem aqueles vídeos do Chaplin, por exemplo. A partir daí, foi com o tempo a tecnologia e a evolução das coisas foram acontecendo. As câmeras foram melhorando, as captações tanto de vídeo, quanto de foto, quanto de áudio, foram ficando cada vez mais profissionais. Lembrando que o termo produção audiovisual representa tudo, tá? Imagem, foto, vídeo ou qualquer outro meio de expressão que seja vista ou ouvida. A evolução seguinte foi a portabilidade do vídeo. Assim como teve a portabilidade da foto, que podia ser carregado num papel, o vídeo também precisava ser portátil para chegar em todas as residências. E aí por isso, em vez de ser uma sala de cinema, começou a ser uma TV na casa das pessoas. E hoje eu considero o ápice da tecnologia audiovisual, porque com um aparelho igual a esse, você consegue fotografar, filmar, modificar ele, editar, gravar áudio, fazer tudo que precisa, distribuir e assistir. Em resumo, pensar na história do audiovisual basicamente é perceber que a necessidade de expressão do ser humano, junto com o desenvolvimento tecnológico, permitiu que cada vez fosse mais individual a exibição, a comunicação em si. Comunicar é o ato de entregar uma mensagem a quem está ouvindo, tanto lá na pintura rupestre quanto numa mensagem de WhatsApp hoje em dia. Comunicar é você entregar mensagens.
E fazer comunicação, fazer produção audiovisual é permitir que essa comunicação funcione de maneira fluida, limpa e eficiente. Ao longo da história, a evolução da tecnologia permitiu que nações crescessem e fossem dizimadas. E a comunicação hoje em dia ela é muito poderosa. Ela é um ponto de modificação de governos. E você pode usar todo esse poderio quase militar para poder apresentar suas ideias, para poder mostrar para o mundo como você pensa. As redes sociais hoje permitem que indivíduos falem para muitos e muitos falem para multidões. Hoje quase não teve personagem aparecendo. Pouca participação, quase nenhuma. Porque o vídeo ia ficar longo e é um vídeo que é complicado você levar a linha de raciocínio. Isso não significa que você não pode ter dúvidas e fazer suas perguntas aqui nos comentários. Aproveita que chegou até aqui e que gostou, espero eu, dessa apresentação. Deixa o like, participe, curte, comenta, ajuda aí. Obrigado, até a próxima.